Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada. Hoje vindo aí com mais um vídeo que pode ajudar a tirar você de onde você está, pode ajudar você a sair da paralisia, do bloqueio que você está. De repente é um vídeo que vai te dar um insight, vai te dar ideias, vai te transbordar situações que possam fazer você chegar naquilo que estava faltando. Talvez é o vídeo que vai te levar para a gota d'água daquilo que você não vai mais aceitar e vai te tirar de um caminho de caos, de negatividade, de lamúria, enfim. Mas o vídeo de hoje, ele está sendo um vídeo extremamente propício. Por quê? Porque o meu dia de hoje, o dia 16 de dezembro de 2024, está sendo um dia desafiador. Eu que estou todos os dias aqui falando de comportamento com vocês, todo mundo sabe que eu tenho outras coisas, faço outras coisas, mas me dedico desde março desse ano a falar de comportamento dentro da minha experiência de vida, das minhas vivências, expor para vocês situações do dia a dia e, quem sabe, sempre contribuir com a sua jornada também. E no meu desafio aqui desse dia 16, eu até já gravei um post que eu vou soltar daqui a pouquinho, mais à noite, né? Geralmente é o meu horário de postagem. E você vai poder concluir lá, né? Eu tô com essa roupinha aqui, acabei de gravar ele. E é um vídeo, talvez um dos posts mais legais que eu já tenha feito. Talvez um dos posts mais legais. Eu vou até aproveitar para você que de repente não está no canal lá. Eu vou ler para você aqui o que eu postei, porque é muito legal. Eu achei essa postagem, enfim, né? Eu coloquei assim, ó. O meu dia hoje não está sendo muito bom, está sendo muito desafiador, como o tempo não era. E apesar de eu ser um influenciador de pessoas no segmento comportamental, eu não estou isento a situações negativas a ocorrerem comigo. Diante disso, senti no meu coração que deveria fazer um post, pois você pode estar passando pela mesma situação. E aí começa. Não foi isso que você pediu? Você orou por paciência e agora está enfrentando atrasos. Você então orou por amor e agora está aprendendo a se manter forte sozinho, sozinha. Você então orou por paz e então você está sendo testado ao caos. E aí você orou por crescimento e está sendo testado ao desconforto. Você orou então por força e aí você é testado por dificuldades. Você orou por sabedoria e então você é testado com escolhas difíceis. E por fim, cada prova que você enfrenta está te preparando para aquilo que tanto orou. Pois é, eu orei por tantas coisas nos últimos anos, por tantas coisas. Por muitas vezes eu não me senti atendido, por muitas vezes eu me senti inferiorizado, excluído, diminuído, eu me senti rejeitado, por muitas vezes eu me senti... Eu não posso falar essa palavra, né? Porque a IA aqui do YouTube identifica e pode me prejudicar, né? Mas sabe aquele dia que o dia não tá legal, para não falar uma outra coisa? E aí, então, o que acontece? Acontece que vem um anjo, assim, né, para você, e esse anjo te fala coisas que você sempre falou, que você sempre soltou, explodiu, e esse anjo sempre falou as mesmas coisas, mas hoje esse anjo fala de uma outra maneira, de uma outra forma, né? Esse anjo é minha esposa. Esse anjo é minha esposa. E aí algumas coisas passam pela cabeça e a gente tem que ter o discernimento, né? Por tudo que aconteceu agora no começo da manhã, situação assim, eu comigo mesmo, dentro de um dos cenários que eu trabalho, e eu fui levado ao meu limite, assim, sabe? Fui levado ao meu limite, na verdade excedeu o meu limite, e na hora que excedeu, sabe quando o carro começa a fumar? Eu comecei a fumar, e a primeira pessoa que geralmente eu falo é com a minha esposa, e hoje eu falei com ela novamente, e foi diferente hoje, foi muito diferente. E aí eu senti que o vídeo dessa quinta-feira,
que você está vendo na quinta, mas está sendo gravado hoje, dia 16/12, ele tinha que ser sobre isso. Porque eu acredito que muitas pessoas passem por isso todos os dias. Muitas pessoas passam por isso. E aí eu achei legal. O tema de hoje é que nenhum dia ruim faça você abandonar seus objetivos. No momento de maior desespero do meu dia de hoje, e a palavra é desespero, eu entrei num funil. Não sei se você sabe o que é um pensamento em funil. Pensamento em funil, se você pegar um papel e enrolar assim, ó, você vai ver uma luzinha lá no fim do túnel. Para e ver. Pega um papel, uma folha de caderno, um jornal, enrola, faz um cone e olha lá no final. Você só vê aquela situação, ou seja, aquela luzinha no fim do túnel, a imagem que você vê no final do jornal, da revista, que é assim, ó, é um pensamento em funil, ou seja, você só vê aquilo, você não consegue enxergar mais nada perifericamente falando. Ou seja, as saídas estão perifericamente, né? Só que o cérebro ele vai entrando como se fosse numa rua sem saída, porque você entrou numa zona aonde te levou a uma situação a qual ou você não tem habilidade para sair dali, ou você já foi testado várias vezes a usar várias habilidades, de acordo com a sua experiência de vida, para sair daquela rua sem saída, mas quando você chega nessa rua sem saída, o muro é muito alto, não dá nem para escalar. E você olha para os lados e aí você tem o quê? Casas. Casas. E você não pode invadir essas casas. Você não pode pular, subir em cima das casas. Você não pode fazer isso. Tem o poste, mas você consegue subir no poste? Então imagina que as casas, entrar nas casas sejam situações que você não vai contra a ética e contra a moral. Subir no poste, você não tem habilidade para subir num poste, até porque ele não foi feito para subir. E você não vai subir nas casas, porque também, diante da sua ética, você não vai subir na casa dos outros, não tem porquê, né? Você pode ganhar várias conotações. E aí o que você tem que fazer? Você está na rua sem saída. Você está na rua sem saída. Não tem para onde você andar. Não tem. Você tem que voltar. Eu sempre falo que a gente não deve dar 2 passos atrás. Na rua sem saída, não tem o que fazer. Mas não é dar 2 passos atrás. Não é. Na rua sem saída é onde de fato você aprende a fazer a metanoia, que eu já falei aqui o que é metanoia. Para quem não sabe, metanoia é ajuste de rota. Ah, Adriano, mas espera aí, se você chega na parede, não tem como, você vai e volta, você tem que andar para trás. Não, você não anda para trás, você volta de costas? Não. Você vai para a parede, desvia da parede, vira e você faz uma leve curva para você voltar, mas não andar de costas, não dar passos para trás. Não dar passos para trás. E aí então você vai poder dar de cara com aquilo que te fez correr até essa rua sem saída e você tem que enfrentar. Não tem jeito. E eu tive que enfrentar e ainda estou enfrentando. É pesado e fazia muito tempo que não era pesado desse jeito. Muito, muito, muito tempo. Muito tempo. Não está sendo fácil. Mas, na hora que você tira aquele papel, né? Eu vou fazer aqui para... Acho que a prática é a prática, né, gente? A prática é a prática. Eu vou fazer aqui o pensamento em túnel para você. Então, aqui o pensamento em túnel, ó. Então você pega um papel aí, um sulfite, uma folha de caderno, um jornal, uma folha de revista e faz aqui, ó. Então você vai ver aqui, ó, certo? Então você consegue ver o que está no final. Você vai ver o papel branco, né? Aqui no caso, um papel todo branco. E você só vai ver o quê? O final. Tudo que está aqui, ó, em volta, nesse comprimento até aqui, ó, você não está vendo as possibilidades de saídas. Por quê? Você está sem a visão periférica. Você só está vendo que está lá no finalzinho, que é onde está a situação que eu não falo mais, mas eu vou falar para você entender melhor, que é o seu problema. Eu chamo de desafio. Hoje, esse desafio ele veio de uma maneira em cima de uma falha que eu tive, mais uma falha,
na mesma coisa, no mesmo assunto, já não sei por quantas vezes. E essa falha está fazendo com que eu esteja aqui há 10 minutos dando uma introdução no tema. Eu nem entrei no tema ainda. Diante disso, eu me senti na responsabilidade de contribuir com você. Porque vai me ajudar também. Vai me ajudar. Vai me ajudar a soltar, a extravasar. Eu já gravei o post que eu falei que vai no ar hoje à noite. E nesse meu processo, eu estou com 769 seguidores. Né? Hoje, 16/12/2024. Estou gravando aqui às 13 horas e 25 minutos da segunda-feira. Pertinho do Natal já, né? Eu estou com 769 seguidores. Bem pouco, né? Eu tenho curtidas de 20 a 1000 curtidas. Eu já tive 1000 curtidas no post, 400 e poucas no outro. São os meus picos, né? Mas uma média aí de 40 curtidas por post. Então eu acredito que eu tenho uma visualização interessante aí do meu público, né? Pelo menos as pessoas que de fato estão interessadas. Muitos fazem para me ajudar, outros fazem, né, por amizade, enfim. Outros que nunca me viram, gostam. A aceitação está sendo, diante do que eu vejo, é muito mais positiva do que negativa. E por que eu estou falando isso? Porque quando as coisas acontecem de forma geral, é uma coisa. Quando a coisa acontece comigo, é um ponto a mais para poder passar essa experiência para vocês. Né? O fato é, né? Eu trabalho com vários nichos, né? Eu tenho uma pulverização de negócios e aí eu acabo participando de situações e tendo experiências das mais variadas possíveis. E hoje eu passei por uma experiência na qual ela me colocou diante de uma situação extremamente desafiadora, impactante e por alguns minutos de paralisia. E na hora que você está diante de uma situação como essa, muitas pessoas não têm a quem recorrer. Muitas pessoas não têm. E as pessoas que têm a possibilidade de a quem recorrer, elas são pessoas que elas têm que entender que, sim, elas são abençoadas por Deus por terem essas pessoas. E as pessoas que não têm a quem recorrer, elas também são abençoadas por Deus, porque elas estão num outro momento de vida, no caso que elas têm que aprender sozinho. Eu já olho que quando eu tinha que aprender sozinho, era mais difícil. E se hoje eu estou tendo uma certa bênção de Deus para ter alguém para me ajudar a olhar por um outro lado, talvez seja um lado pensante que eu não tinha. Ter uma pessoa que me ajuda a não estar sozinho no pensamento e a me ajudar a melhorar, a evoluir sobre ele. E aí, num dia ruim, você faz o quê? Num dia ruim você tem várias possibilidades. Você pode estragar o dia inteiro e não vai mudar nada. O metrô vai abrir, o mercado vai funcionar, o posto de gasolina vai abastecer, vai ter jornal, quer você queira, quer você não queira, o sol vai nascer, quer você queira, quer você não queira, os carros vão andar na rua e ninguém vai parar por você. Ninguém, cara. Então, o que vai levar você a ficar trancado no quarto, deitado na sala, remoendo, refugando? Nada. Eu não ia fazer isso. Não ia. Mas eu paralisei, eu travei, e ali eu entendi que era uma lição que não foi aprendida. Eu já paralisei por várias vezes, mas nessa foi mais forte. Então eu acho que nessa paralisia que eu tive, eu recebi uma informação, né, da minha esposa, onde ela me deu um ponto de vista.
E esse ponto de vista foi aceito pelo meu subconsciente, sabe? Eu me sinto com o coração mais em paz, eu me sinto mais ok, assim, sabe? Mais tranquilo. E isso ocorreu em uma das áreas de atuação profissional que eu tenho, né? Então, o que acontece? Tudo que acontece com a gente, os meus sinais aqui, tudo que acontece com a gente está dentro do quê? Está dentro daquilo que nós fomos colocados para a prova, e aí nós vamos apertar o botão de fazer, não fazer, fazer bem feito, fazer mal feito, não fazer, correr, ter medo, enfim. Eu sempre me proponho a fazer, e aí tem um risco, né? O risco de dar errado, mas eu nunca fico com aquela dúvida que eu não fui, que eu não senti, que eu não passei pela experiência. Para mim deu errado, tá tudo bem, mas eu não vou ficar na dúvida, puxa, se eu tivesse feito. Então, para mim é isso. E aí o tema, né, que nem um dia ruim faça você abandonar seus objetivos, eu dei mais peso nisso, por quê? Porque muitas pessoas passam por situações diárias de várias provações. Eu tenho uma pessoa da minha família que está passando por um momento extremamente, mas assim, um momento que, se eu for olhar agora pelo que aconteceu comigo hoje, são coisas diferentes, né, no lado da saúde e tal. Mas essa pessoa está sendo muito forte, né? Uma prima minha está sendo muito forte, com a mãe na situação em que está, minha tia, e ela está sendo de uma força, cara, absurda, cara. Nós vamos comemorar o aniversário dela agora. A minha tia não tá nada bem, né? As notícias não são animadoras. E, gente, a minha prima tá lá. E ela falou para mim, eu vou fazer o meu melhor. Você vai ver, eu falei para ela, cara, você tem que fazer tudo que é possível. Ela falou, fica tranquilo, que eu vou fazer tudo até o último dia. E ela tá fazendo, cara. Ela já fazia antes, né? Ela já fez pro pai, ela já fez pra outra tia minha, uma pessoa que tem muito cuidado com a minha mãe, né? É uma pessoa assim de um coração gigante, gigante. E ela mostra que nem nos piores dias dela, é impressionante como ela não abre aquela boca cheia de dente linda para dar um sorrisão, cara. Ela tira de situações extremamente inaceitáveis. Ela tira risada, é impressionante, cara. Ela tem uma áurea muito forte, muito positiva, e ela faz com que, mesmo diante de todo aquele caos, ela consegue encontrar um mínimo de força, porque é o que deve ser feito. Porque ela não faz parte daquele tipo de pessoa que paralisa. Por quê? Só depende dela, não tem mais ninguém a recorrer. Então ela precisa fazer. E aí não dá para parar. Aí, com medo, com choro, não querendo, ela vai. Eu sou assim também. Por muito tempo eu paralisava, travava, estava num processo de depressão. Mas o tempo vai passando, as experiências vão trazendo para a gente que a grande experiência, a grande sacada de tudo é em como você saber lidar com tudo. Mesmo talvez você não passando por determinadas situações. Porque tudo se repete, se você parar para ver. Como assim, André? Tudo se repete. Você é colocado à prova em várias situações da sua vida. Só que são situações diferentes, logo você sempre sente que tudo acontece com você, mas não, são situações diferentes. E tudo aquilo que volta a acontecer com você é porque você não aprendeu. Isso é muito louco. Isso é maluco. E aí tá aí, né? Que nenhum dia difícil faça você abandonar o seu objetivo. Eu hoje, assim que ocorreu o desafio que eu estava, e eu acabei não tendo êxito nesse desafio, imediatamente eu recorri
ao meu anjo, né, chamado esposa, e, como sempre, palavras que às vezes machucam, e às vezes palavras até ingênuas, até inocentes, de quem talvez possa ter entendido até demais ou possa ter entendido de menos. Mas eu nunca fiquei sem uma resposta. Claro que no final a decisão é minha, né? Se eu quiser ir lá no sofá chorar e ficar lá choramingando, fazendo do dia ser um dia perdido, eu não vou fazer o meu dia ser um dia perdido. E aí minha esposa falou assim, cara, se começou assim, meu, pega o carro, vai dar uma volta, toma um sorvete, sai na rua, já vai treinar, já vai fazer os... Eu sei assim, quando eu tô com um sentimento de raiva de alguma coisa, eu vou treinar. Eu já tenho essa associação, é engraçado. Eu treino, e aí extravasa. Mas a sensação de frustração, a sensação de decepção, ela, como fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação de uma maneira tão forte como eu tive hoje de manhã, eu estava já um pouco desabituado, mas é uma frustração, uma decepção. Cabe eu replicar aquilo que já aconteceu em outras partes da minha vida. A questão é, quanto de energia eu coloco nisso? Então a minha mente, ela foi no pensamento de túnel até um ponto, aí daqui a pouco começou a se desfazer, porque eu levantei e segui o conselho dela. Peguei meu carro, fui na farmácia comprar um medicamento que estava faltando aqui, da minha mãe, que está numa temporada comigo aqui em casa. Aí fui na farmácia comprar um medicamento, foi o tempo de eu oxigenar, respirar, falar com o farmacêutico, com o atendente, falar bom dia, pegar o carro, ver o sol, dirigir, ver pessoas na rua, buzinar, ligar o carro, andar, movimentar, oxigenar e dissipou. Ainda está aqui incomodando? Tá incomodando. Mas não me paralisou. Não paralisou. Então, uma possibilidade que você tem num dia completamente difícil, sai, levanta, muda o foco, muda o ar, muda o ambiente, muda a visão, muda o que você está ouvindo e vai fazer uma outra coisa para te tirar a atenção daquilo, para dissipar o sentimento ruim. Eu aproveitei para tomar um iogurte antes de sair, para fazer a minha refeição entre café da manhã e almoço, né, que é o meu lanche da manhã. E tô bem para gravar, tô me sentindo bem melhor. Então o desafio tá, eu tô conseguindo passar pelo desafio. Eu não passei pelo desafio que eu tinha que passar, né, de uma situação pela manhã. Nesse desafio eu acabei sendo vencido, mas a lição que eu tiro é o que é que de fato eu esperava. Então aqui, o dia ficou ruim. O que eu esperava quando eu acordei hoje? Que coisas fossem dar ruim? Não, eu geralmente de manhã eu falo, Senhor, que eu tenha prosperidade, que seja um dia de muitas bênçãos, muitas notícias boas, de muitas propostas, de muita prosperidade financeira, de muita prosperidade com a família. Eu sempre falo de coisas boas, eu não espero pelas ruins, mas se elas ruins aparecerem, eu enfrento. Porém, hoje foi uma situação muito, mas muito delicada, e ela já não tem mais o mesmo peso daquele momento. Ela tem um certo peso, mas não é mais aquele momento. E aí eu procurei fazer o quê? Que eu não estragasse o dia. Outro ponto importante do dia de hoje são férias dos meus filhos. Então eu não posso, de maneira alguma, estragar isso. Eles não têm culpa de absolutamente nada. E aí o que aconteceu? Achei mais um outro campo para extravasar. Eles ganharam presentinhos no final de semana. Eles têm uma madrinha em consagração a Nossa Senhora, o padrinho, que é a Niágera e o Wagner. São meus amicíssimos. Eles deram um presentinho para cada um. E eu falei, quer saber, vamos abrir esse presente para... Aí eu fui lá brincar com eles, né? Brincar não, fui lá dar o presente. Aí já vi meu filho brincando com o presente, abrindo a caixa, a minha filha já querendo usar o que ela ganhou. Aí minha esposa veio, já ajudou, aí minha mãe começa a falar também, aí já dá aquele clima gostoso. Aí eu filmei, mandei para eles.
Aí deu aquela, sabe quando passa? Ou seja, eu apliquei situações que de fato não me permitisse que o lado negativo tomasse o comando do poder desse castelo aqui. E aí eu me sinto melhor, me sinto bem melhor. Eu falei, bom, eu preciso gravar algo sobre isso. É o que eu senti, é o que eu passei. Então, quantas pessoas não passam por situações dessa no trabalho, demissão, tendo que devolver erros de caixa, passou por situações de desgaste com o cliente, xingando, brigando, tendo desentendimento, perdendo um cliente, final de ano, passei por isso várias vezes na agência. Quantas pessoas não estão num leito esperando por uma cirurgia? Quantas pessoas não estão nesse momento aí, caída no chão, acabaram de ser atropeladas? Quantas pessoas não estão aí em leito de morte? Quantos pais não estão em filas de transplantes, aguardando ver o sofrimento dos filhos para serem transplantados de tudo que a gente imaginar? Quantos filhos não estão ali hoje em leito, cuidando de pai, de mãe, de esposa, de marido, de irmão? Claro, tem um monte de bebê nascendo, amém, glória a Deus. Claro, mas eu estou falando aqui das adversidades, das questões que nos colocam em prova, essas questões. Eu escuto muita gente falar que a força vem de Deus. Não, a força vem de você. A força não vem de Deus. Ah, você não é Deus para nos manter forte. É você que se mantém forte. Deus já te deu tudo que você tinha que ter. Você pode, sim, claro, interceder a Ele para te ajudar a passar pela situação? Pode, deve, não sei. Acho que é uma coisa que você... a Deus, eu acredito que a gente tem que pedir... Não pedir nada, a gente tem que falar para Ele o que a gente quer. Porque se for assim, parece um pouco injusto, né? Parece que Deus não dá para você e dá para outro. E Deus ele dá para todo mundo pede. Tudo que a gente pede, Deus dá imediatamente, pro lado bom e pro lado ruim. Depende da sua percepção. E hoje de manhã, quando aconteceu a situação, eu entrei num estado de choque. E agora? Eu travei. Falei, puxa vida, e agora? Claro que não foi assim, né? Eu parei mesmo, fiquei bem irritado, sentado nessa cadeira aqui que eu tô, e travei. E aí a primeira coisa que eu pensei, já mandei uma mensagem para minha esposa e aí começou aquela troca de ideia e tal. E aí vamos pensar, o que foi o dia ruim? O dia tá sendo um dia ruim? Não. O dia tá ruim? Não. O fato foi ruim. É aí a diferença. O dia não tá ruim, o dia tá ótimo. Ó. Tá um sol maravilhoso aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Tá um dia lindo, cara. Meus filhos estão de férias, minha esposa tá trabalhando home office hoje em casa. A gente pode estar mais perto dela. Minha mãe tá em casa. Estamos próximos de festas natalinas, final de ano. Vivendo o clima de Natal. Hoje já tem um presente para as crianças aí. Final de semana foi um final de semana que foi formatura da minha filha, apresentação de balé da minha filha, coral da minha filha. O meu baixinho acabou as aulas na sexta, então tá o final de semana inteiro subindo em tudo, bagunçando, brincando. Nossa, tá colocando a casa abaixo, tá muito engraçado. Então, assim, a casa tá movimentada. Então, eu, como pai, que tenho que ser o cara conselheiro, o cara que vai trazer paz, segurança, eu vou estragar tudo isso dos outros. Então, você que tá aí, você vai estragar o dia do teu marido com a sua frustração? Você tem o direito de estar? Tem, mas vai estragar o dia da sua mulher, cara, com o que aconteceu? Você vai estragar o dia da tua mãe, do teu pai. Você vai estragar o dia dos seus filhos, dos seus funcionários. O que eles têm a ver com isso? O que causa diferença em tudo isso nada mais é do que as experiências que a gente passou. Todas as experiências que nós passamos anteriormente, elas que nos farão ter
maturidade suficiente para passar pelas próximas. Mas se essas próximas experiências forem coisas inusitadas, novas, em algum momento a gente trava, corre esse risco. Em outros, não. Talvez a gente até, né, piora. E hoje aconteceu isso, até piorei. Era para eu mandar um texto para minha esposa, eu estava falando com uma outra pessoa, até vou falar quem que era, estava falando com a minha nutricionista, e eu mandei um texto que não era para minha nutricionista. Era um texto que era para minha esposa. Por sorte, o mesmo texto que eu mandei para minha nutricionista era um texto que tinha a ver também com o dia, assim, sabe? Então, eu acabei não falando para minha nutricionista o que estava acontecendo de fato comigo, que era o meu assunto com a minha esposa, né? Então, mas a gente eu tô vivendo uma outra situação, né, profissional, na qual essa nutricionista está me ajudando muito, né, a desenvolver um material, um conteúdo, e ela me deu vários conselhos ali. Meu, por sorte, o texto que eu mandei para minha esposa tinha a ver, naquele momento, naquela passagem, com o mesmo contexto do que eu estou vivendo na parte aí de criação de conteúdo e de infoproduto. Imagina se eu falo alguma coisa íntima minha, de uma limitação minha, só vai piorando. Você reparou, olha, perdi a atenção, perdi o foco, mandei um texto que era de uma pessoa para outra e vai criando uma bola de neve. Ou seja, se eu continuasse aqui, a bola de neve ia ser muito maior. Ou seja, o dia vai ficar ruim mesmo. E aí vem a sábia da minha esposa, como sempre. Cara, eu se fosse você, eu levantava. Quando as coisas não estão boas no trabalho, eu levanto, vou dar uma volta na fábrica. Quando as coisas não estão boas aqui, eu saio da mesa, saio da minha atividade aqui do lar, deito, vejo uma televisão, dou uma relaxada, vou tomar um banho e volto. Mas você tá ali, vivendo aquele desgaste, né? Você tá ali no calor, você, isso não é importante e tal. E eu não falei nada, eu só desabafava. E soltava. Eu sou assim, eu solto. E aconteceu o quê? Aconteceu que eu segui o conselho dela, né? E legal, né? O que eu mandei para minha Nutri, a Carol, ela me deu assim um mundo assim totalmente top em cima do contexto, né? Criação de material. E, meu, eu até acabei dando risada com ela. Aí eu já filmei eu dando os presentes para as crianças lá, mostrei para a madrinha deles de consagração, mandei para ela, pro meu compadre também de consagração Nossa Senhora, o Wagner. E aí já começa aquela coisa de trocar mensagem, vai dissipando, aí passou. Mas e se eu tivesse sozinho, será que isso aconteceria? E quem não tem a esposa, quem não tem o marido, o irmão, o melhor amigo, e quem não gosta de dividir com ninguém, passar essa informação pessoal, e quem não gosta, faz o quê? Se mata? Tem muita gente que se mata aí porque perdeu dinheiro, porque causou um mal a uma pessoa muito amada, porque descobriu uma doença grave, porque perdeu tudo da família. Tem pessoas que elas colocam fim àquilo que pode ser o começo ou o recomeço, né? Às vezes perder tudo é necessário para se começar tudo. E tem uma passagem que fala, né? Deus fala que se preciso for eu te tirar tudo para você aprender, eu vou te tirar tudo. Então eu entendo hoje que a minha situação do dia de hoje é uma situação que muitas pessoas passam diariamente. Como falei, no trabalho, na família, no relacionamento, na escola, na faculdade, na saúde. Até em um dia de lazer acontecem coisas ruins às vezes. Num dia de lazer você está lá, a pessoa fala, quebrou o braço. Puxa, todo mundo que estava no passeio sai, aquela coisa, né? Quantas vezes já não aconteceu isso? Então, que nenhum dia ruim faça você abandonar seus objetivos. Que nenhum dia ruim faça valer uma vida, porque não há necessidade. Eu vou acabar esse vídeo aqui, já postei já filmei a minha postagem do dia de hoje. Eu vou terminar de fazer esse vídeo, eu vou fazer toda a parte técnica que eu tenho que fazer aqui, enfim, deixar pronto para quinta-feira. E
tenho que treinar apenas hoje nas minhas responsabilidades diárias e eu vou ficar com os meus filhos. Vou ficar com eles. Amanhã minha esposa não vai estar em casa, né? Amanhã ela trabalha presencial. E aí ficarei eu com os meus filhos e minha mãe. Então, eu não vou poder incomodar minha esposa lá, no trabalho dela. Diante disso, pare e pense. Ainda assim eu tenho os meus filhos, ainda assim eu tenho a minha esposa, eu não estou sozinho. Ainda assim vai chegar o outro dia, ainda assim eu vou ter que, não importa o que aconteça comigo, eu vou ter que parar aqui para fazer café da manhã para eles. E eu não posso fazer um café da manhã de qualquer jeito, tem que ter amor naquele alimento. Você está entendendo o quanto é grande? O que o outro na rua... Então, na hora que eu peguei meu carro, uma pessoa com um carro, olha só como a coisa vai ficando séria, né? Uma pessoa eu subi na rua, a caminho da drogaria, com o carro, uma pessoa na minha frente no celular. Eu com o vidro fechado, dei aquela esbravejada. Agora imagina se eu tô com o vidro aberto e xingo, a pessoa não gosta, vem atrás, a coisa começa, aí já mandei mensagem errada para Nutri, olha o quanto vai, aí daqui até o caminho lá eu xingo, buzino, bate o carro. Então uma coisa emenda na outra, a gente tem que tentar parar já, né? Não é fácil, é algo que requer experiência, requer o autocontrole. Tem uma coisa que eu postei há alguns dias, talvez um mês atrás, que eu falo, é um texto, tá na minha postagem que eu falo sobre sentimentos. Se você depois tiver curiosidade de ver, veja. É uma postagem que está mais precisamente aqui nos dias, vou pegar aqui, você vai saber melhor. Eu posto as mesmas coisas em todas as redes sociais, tá? É uma postagem que eu falo sobre alguns sentimentos. Existem mais do que 4 sentimentos, mas eu falei sobre raiva, sobre tristeza, ansiedade e medo. Eu comecei com essa postagem no dia 5 de novembro, dia 6, dia 7, dia 8. Dá uma olhadinha nesses vídeos aí. Né? Não, dia 5, dia 6, dia 8 e dia 9. Isso. E aí, o sentimento que você tem, eu dava aqui um conselho do que fazer. E o que tinha aqui? Se você ler, né, quando você lê, eu falo ali também, né, o que você pode fazer e tal, né, como lidar. Mas uma das coisas que você tem que fazer é respirar. Gente, eu nunca pensei que a coisa... Eu achava tão idiota isso, eu achava tão ridículo. Mas nunca pensei que respirar, de fato, fazia total diferença. Parece uma Gente, não parece uma bobeira falar que respirar ajuda? Mas quando você oxigena, de fato, faz com que o seu sistema respiratório ele ajuda a oxigenar o cérebro. Com isso, a sua capacidade de oxigênio no cérebro, a sua capacidade de raciocínio, ela se mantém em normalidade e você mantém o quê? Um estado de consciência, pelo menos para você ter coerência no que fazer. Olha que maluco que é a respiração. Ela te mantém coerente. Então, respira. 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 E eu respirei. Então, eu respirei, fui dar o presente das crianças, filmei, brinquei, coloquei pilha no brinquedo, vi minha filha calçar o que ela ganhou, aí brinquei com ela, aí falei com a minha mãe, falei um pouco com a minha esposa, tomei o iogurte, saí, peguei o carro, aconteceu uma situação quase, né, quase não, porque eu estava muito fechado, eu poderia xingar, dava ruim, não, peguei o carro, continuei, peguei o remédio, falei com a atendente, falei com a farmacêutica, foi dissipando. Na hora que explode a bomba na nossa vida, claro, você vai falar, pô, Adriano, eu descobri que eu tenho um câncer. Cara, ainda assim, você tem um câncer, descobriu um câncer.
Você vai pegar uma arma e dar um tiro na cabeça? Ou você vai encarar isso? Porque mesmo com a pior notícia do mundo, a gente tem que encarar. Se for para morrer, que a gente morra de forma digna, sempre sendo forte, sempre em busca da melhor solução. Se for para viver, que a gente viva sem ser medíocre. E num dia como hoje, que poderia ser um dia derradeiro, eu sinto que pode ser um dia de uma transformação muito grande em uma parte da minha vida na qual eu já venho pensando há tanto tempo e faltam lapidações ali naquela área da vida, que é a questão de você fazer a coisa da maneira certa. Então, quando você tende a fazer as coisas da maneira correta e dá certo, é muito legal, não é? Quando você faz a coisa de maneira errada e dá certo, você fala, puxa, eu tive sorte. O que estava acontecendo comigo era sorte. E aí, quando você faz a coisa de maneira certa e dá errado, você fala, mas eu fiz da forma correta. Se deu errado, porque... Se deu errado, é porque não era o meu dia. Não porque eu fiz errado, não, eu fiz certo. Mas algo foi mais forte do que eu. E é assim que eu aceito. Hoje eu queria fazer esse vídeo a título de testar, fazer vídeos um pouco menores, né? Pretendo sim ter vídeos grandes, claro, mas eu quero tentar atrair um pouco um público que não tem muito tempo, então eu quero, né, hoje conseguir chegar em 40 minutos, então hoje eu quero fazer desse dia um dia que de fato a lição seja aprendida em 100%. Então, o dia não está sendo ruim, o que foi ruim foi uma situação. O meu dia vai ser, talvez ele não seja um dia espetacular, mas eu vou fazer com que esse dia seja pelo menos maravilhoso. Ele vai valer a pena em eu estar lá com as crianças, em saber que eu não deixei de fazer minhas responsabilidades que eu tenho que fazer em outras coisas, em saber que eu sou uma pessoa correta e que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, por fazer escolhas corretas, por sempre me conduzir no caminho do correto. Talvez em alguns momentos a gente se deixe levar por situações que falam, tá dando certo aqui, deixa, tá indo bem. Mas vai dar um tempinho só que ela vai durar. Não tem como ser Caxias, né? No país que a gente vive não tem como ser Caxias, né? Não dá. Mas eu acredito que sim, sempre tentando ser certo é a única maneira. Eu prefiro ser certo sempre, mas nunca ser conivente com nada de errado, ou ser chamado de errado, do que fazer as coisas de maneira errada sempre, e um dia ser cobrado e eu não poder falar nada, porque eu sempre tive a consciência de que estava errado. Então o meu dia ele não vai ficar ruim. A opção que você tem é estragar o seu dia de quem está do seu lado. A outra opção é você respirar. Muito. Eu diria que umas 10 respirações fortes. Puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Parece uma bobeira, né, gente? Como eu ridicularizei isso. Como eu ridicularizei fazer isso. E aí você tem a oportunidade de levantar de onde você está e tomar um café no seu trabalho, ir no banheiro, abrir a janela, dar uma respirada, olhar a paisagem, bater um papo com um amigo de uma situação, se é um lugar que você não tem muito o que fazer, né? Fazer o melhor possível para você sair fora da onde você está vivendo aquele caos e voltar. E colocar em ordem, focar em outra coisa, deixar aquela situação dar uma amenizada. Se é algo que você tem que enfrentar, enfrente até o final, até a última consequência, faça, em frente, finalize, entregue, amanhã é outro dia. Amanhã vai ser outro dia, eu tenho certeza. Tenho certeza.
eu estou muito feliz por estou podendo sugestionar algo para você que está do outro lado, para que essa frase até mude, né? Acho que poderia ser que nada de ruim que aconteça com você torne o seu dia ruim e faça você abandonar os seus objetivos. Para alguns que gostam de falar sonhos, eu não gosto de falar sonhos, né? Os meus objetivos. Então, eu não permiti que a situação ruim tomasse o comando do Adriano. E só de me lembrar aqui, já me veio um sentimento, me deu até um frio na barriga, exatamente agora, me deu uma sensaçãozinha de quantas vezes eu perdi tempo da minha vida estragando a minha vida por semanas, 2 semanas. Cheguei a ficar 2 semanas sem falar com a minha esposa. Por uma falha minha, por um erro meu. Por erro dela também já teve. Mas para que essa penalização? Cheguei a ficar sem falar com mãe. Cheguei a ficar sem falar com um amigo. Eu já cheguei a fazer tantas coisas negativas nesse sentido, sabe? De não falar, de ignorar, de não querer ser mais amigo. E não adianta. As coisas que nós temos que passar e aprender, elas são pra gente. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu sinto que eu tenho a permissão de falar. Há algum tempo atrás, eu falei no vídeo anterior também sobre isso um pouquinho, eu pedi a Deus que tudo que fosse meu viesse até mim. Eu acho que eu pedi isso tem umas 3 semanas. E começou a aparecer. Apareceram várias coisas ruins. Várias. Coisas que eu não estava nem esperando. Situações mortas lá atrás, de documento, de coisa que não foi paga. Gente, coisa que de 12 anos, apareceu uma situação de 12 anos. Você tem noção disso? Apareceu uma situação de 4 anos. Apareceu uma coisa que eu tinha já encerrado a minha empresa, já tinha pago tudo, eu estava sendo protestado e era só uma taxinha para pagar. Eu pedi para Deus e para o universo, tudo aquilo que é meu, Deus, tudo aquilo que é meu, universo, tudo aquilo que é meu, dá um jeito de chegar até mim. As coisas boas e as coisas ruins, e as coisas espetaculares também. As coisas ruins chegaram. Hoje, mais uma. Mas eu sei que vai chegar boa também. As maravilhosas e as espetaculares. As coisas épicas vão chegar para mim também. Tenho certeza. Porque eu pedi, eu quero. Pode vir. Pode ser o que for de coisa ruim. Vem. Tá tudo bem. Eu consigo enfrentar. É para eu enfrentar. Isso é meu. Isso sempre me pertenceu. Eu querendo ou não, isso ia chegar até mim. Então tá bom. Vamos lá, vamos enfrentar, vamos encarar. Vamos encarar. Mas eu vou viver essa vida da melhor maneira possível. São em dias como esses que a gente reconsidera, em que a gente ressignifica, em que a gente tem a oportunidade de melhorar, mudar, transformar, multiplicar e transbordar. É assim que eu me sinto. Então, que nada que aconteça no seu dia faça do seu dia um dia ruim. E muito menos faça você abandonar o objetivo que você tem. Não permita. Não permita. Se fosse assim, pessoas que perdem as pernas, eu conheço uma pessoa que perdeu a perna e está lá fazendo foto. Trabalha fortemente, fortemente. Vai em evento, faz foto, sobe escada, desce escada. Está lá fazendo foto. Não para. Se fosse assim, essa pessoa tinha que se matar. As experiências estão aí para serem vividas. A gente não pode passar por essa vida e só passar. A gente tem que passar para marcar. E eu vou marcar muito ainda.
Eu vou marcar muito. Eu espero que esse vídeo, de fato, melhore, repito, melhore, mude, transforme, multiplique e transborde a sua vida em novas atitudes, em novas ações que leve você para um alto nível e que aproxime você mais das coisas que pertencem a você. Eu estou tomando a minha lição. Tome você a sua, aceite, peça a Deus e ao universo para que tudo aquilo que é seu venha até você, para que você finalize aquilo que está mal resolvido lá atrás e para que as coisas que não chegaram, mas você orou, você pediu para vir, venham também, porque senão essas coisas também não vêm. Elas esperam as coisas ruins acabarem, ficam entrelaçadas, enroscam, não vêm de uma maneira... A vida ela não é perfeita, mas ela é perfeita em tudo aquilo em que ela traz pra gente. Ela não vai ser perfeita, não vai, mas ela é perfeita naquilo que ela é. Cabe a você tirar a lição e colocar em prática. Ser bonitinho na frente da câmera e falar, tem um monte de gente na internet, um monte de influenciador aí, ganhando rios de dinheiro, sendo bonitinho por trás é uma madeira oca, é uma casca de ouro. Muita gente. Eu não vou fazer isso não. A lição foi aprendida, espero que você aprenda a sua. E finalizo de novo, que nenhuma situação ruim que aconteça no seu dia faça do seu dia um dia ruim, um dia perdido, e que isso não faça você abandonar os seus objetivos. É a mensagem que eu deixo. Gente, um beijo, até a próxima. Foco no game, foco no bem, para sempre. Amém. Valeu, até mais. Tchau, tchau.